Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos conversar hoje sobre um erro bastante comum entre os prestadores de serviço. Primeiro, vou desejar um feliz 2022, que todos os empresários progridam. Então, essa é a nossa ideia, nosso pensamento. Então, trazemos conteúdos, ideias, novidades aqui para ajudar os empresários no seu progresso aí constantemente. Então, pessoal, hoje vamos para mais um tema que é a questão de um erro bastante comum entre os empresários, que é não demonstrar valor no serviço prestado para o cliente, ou seja, você dá o preço, mas não demonstra valor. Mas como assim não demonstra valor? Eu vou dar um exemplo aqui de um mecânico, trouxe como mecânico porque a grande maioria das pessoas tem veículo, então vai ser fácil de entender a ideia aqui do tema. Então, se você vai no seu mecânico e o mecânico diz assim, estragou o motor do seu carro, vai custar R$ 1.000, apenas isso. Qual cliente vai sair satisfeito com essa informação? Nenhum, né, pessoal? Porque você não sabe o que estragou, apenas tem uma ideia do que é o motor, não sabe exatamente o que estragou, não sabe por que aquele valor. Então, isso é apenas precificar e não é demonstrar valor. Então, todos os clientes, né, todos nós clientes, quando vamos solicitar um serviço, nós desejamos saber o porquê estragou aquele carro, o porquê estragou o motor, o que levou a estragar, quais exatamente as peças que estragaram, quanto tempo demora para consertar. Então, essas são algumas das opções que eu dei aqui, exemplos para que você entenda o que o cliente deseja saber. Isso vai depender muito da prestação do serviço, mas a ideia aqui é que você mostre para o cliente o que estragou, como vai ser feito, o porquê estragou aquilo ali, como fazer para evitar a ocorrência novamente desse problema. Então essas são algumas dicas aqui, ó, que está tudo incluso na mesma ideia, que é mostrar valor, ter paciência, né, pessoal, de explicar todos os detalhes para o cliente, porque quando apenas dizem, ó, estragou isso e vai custar tanto, isso nenhum cliente vai ficar satisfeito. Então, a ideia aqui é você mostrar o problema, mostrar como aconteceu, quais peças, no nosso exemplo, estragaram, como vai ser solucionado, quais partes do automóvel vai ter que ser retirado, como vai ser o processo do conserto. Então isso vai fazer com que o cliente entenda todo o processo, toda a abertura, o entendimento das peças. Então você vai pagar aquele dinheiro ali pela prestação do serviço com mais ânimo, você entendeu o porquê que custou aquilo ali. Isso vai fazer com que o cliente fique satisfeito. Essa é uma ideia bastante simples, mas é um erro bastante comum também, pessoal. Muitos clientes reclamam, eu fui lá naquele mecânico, estou dando exemplo do mecânico, isso pode servir para qualquer prestador de serviço. Eu fui naquele mecânico e me cobrou tanto para consertar tal parte do automóvel, mas eu não entendi, eu achei muito caro o serviço dele, mas isso é falta de comunicação, você ter paciência de mostrar para o cliente o porquê cobrou aquele valor, tá bem? Então essa é a ideia. E também o prestador de serviço deve transferir o seu conhecimento técnico para termos simples, porque como qualquer prestador de serviço, ele tem uma área e normalmente o cliente não trabalha naquela área. Por exemplo, o contador, se eu falar para o cliente, olha, eu tenho que fazer uma DCTF, uma ECF, uma GFIP, então o cliente, não, se eu falar com outro contador, ele vai saber do que eu estou falando, mas se eu falar com um cliente que não é da área, que normalmente não é da área, ele não vai entender. Vão ser termos técnicos que parece que não está falando português. Então, pessoal, todo prestador de serviço ele deve trazer para termos, né, do cotidiano do cliente. Então, fazer com que ele entenda realmente, porque tem muitos prestadores de serviço que falam em termos técnicos muito difíceis, né, para
que o cliente se espante ali com aqueles termos. Ah, vou pagar porque ele está falando em termos mais difíceis. Isso é uma ideia boba, porque o cliente vai sair sem entender nada e vai ficar pensando que e tentou enrolar ele ali e não quis demonstrar o serviço prestado. Então, pessoal, a ideia é trazer termos técnicos, explicar de forma mais simplificada possível para que o cliente entenda e pague com mais satisfação o valor cobrado pelo serviço. É um erro bem comum, vou repetir aqui, porque eu vejo bastante entre vários prestadores de serviço. O que você pode fazer é, pelas perguntas dos clientes, já ir analisando quais as dúvidas mais recorrentes, como ele quer entender, qual o processo mais fácil de fazer o entendimento por parte do cliente. Isso vai colocando um padrão na explicação. Isso fica muito mais fácil. Se você tiver fotos, vídeos, para mostrar para o cliente, melhor ainda. De outros, né, nosso exemplo aqui do veículo, você tem um vídeo com todo o processo do mesmo serviço em um outro carro, isso vai facilitar bastante. É uma ideia que você pode levar para qualquer tipo de prestação de serviço. Então, pessoal, a ideia de hoje era essa, falar um pouquinho sobre esse erro bastante comum dos prestadores de serviço. Se você ficar com dúvida, entre em contato conosco. Vou pedir, se gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Toda semana trazemos temas como este, dando dicas de forma mais simplificada possível para que você consiga aí progressar com a sua empresa. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.